né? E as verdades essenciais que nós vamos estudar hoje é isso aqui, tá? É essa parte que está aparecendo aí, que a gente consegue ler com tranquilidade. E daqui a gente vai extrair os pontos que eu julgo principais para nós estudarmos a respeito dessa doutrina. Nessa pequena frase aí, nessa pequena afirmação que nós encontramos, você vai encontrar as principais doutrinas a respeito das Sagradas Escrituras. Vamos ler então. As Escrituras do Antigo e Novo Testamento, em seus 66 livros, são verbalmente inspiradas por Deus, dado a nós através de homens santos que foram movidos pelo Espírito, sem erro na escrita original, e seus ensinos não conduzem ao erro. São a suprema e final autoridade como regra de fé e vida. Revela os propósitos de Deus, sendo indispensável para levar os pecadores à salvação, bem como os crentes à santificação para a glória de Deus. Se você conseguir decorar isso aqui, que está aqui, e compreender esses pontos que estão grifados aí para vocês, vocês terão uma compreensão suficiente das Sagradas Escrituras, pelo menos que lhe ajudarão em grande parte a não cair em alguns erros. Então nós vamos ver então, sem ser o Jack Stripador, mas agora nós vamos por partes, né? Vamos picar aqui o texto e a gente vai dar uma pensada no que essa proposição tem a nos dizer. Vamos lá. A Escritura do Antigo e Novo Testamento, em seus 66 livros, são verbalmente inspirados por Deus, dado a nós através de homens santos que foram movidos pelo Espírito Santo. A primeira afirmação, ela começa dizendo que a Escritura do Antigo e Novo Testamento, em seus 66 livros, são inspirados por Deus. A primeira coisa que eu quero que os irmãos tenham em mente é que toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, deve ser considerado por você como a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque eu já ouvi muitos cristãos afirmarem o seguinte: o Velho Testamento é as Escrituras dos judeus, e o Novo Testamento as Escrituras do cristão. Isso está totalmente equivocado. Toda a Sagrada Escritura, ou seja, os seus 66 livros que nós consideramos inspirados, eles são a revelação de Deus para nós. Aí a palavrinha que aparece aqui é que esses livros eles são inspirados por Deus. Aí nós temos então a doutrina da inspiração dos livros. Esses livros aqui, por eles serem inspirados, isso vai trazer alguns desdobramentos também que a gente vai aprender. Então vamos primeiro entender essa questão de inspiração. O que é inspiração? A inspiração, né, a palavra no seu sentido bíblico, ela significa uma influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores bíblicos. Então o Espírito Santo, ele age de maneira sobrenatural naqueles homens que sim, eram pecadores e falhos como nós, mas o Espírito Santo age na vida deles de forma que o Espírito Santo garante que aquilo que eles escreveram é precisamente aquilo que Deus queria que fosse escrito. É precisamente o que Deus pretendia que eles escrevessem para a transmissão da verdade divina, podendo por isso dizer-se realmente inspirados por Deus, ou theopneutos. Então, a inspiração, ela parte da ideia de que o Espírito Santo agiu naqueles homens e garante que tudo aquilo que eles escreveram é precisamente aquilo que Deus pretendia que eles escrevessem. Então isso vai desembocar, por exemplo, em uma outra doutrina que nós vamos aprender daqui a pouco. O que não é inspiração? Inspiração não é um ditado, tá? Não é a ideia de que Deus começou a ditar, ainda que em algumas partes Deus ditou, né? Escreve aí tal coisa, né? Em algumas partes da Bíblia, mas poucas partes, Deus ditou literalmente, né, aquilo que Ele queria que fosse escrito. Mas na maioria dos textos bíblicos, Deus não estava ali ditando. Aqueles autores, eles influenciados pelo Espírito Santo, escreveram. Por exemplo, Paulo, quando tinha problema nas igrejas, ele escrevia aquelas cartas para corrigir os problemas da igreja. Era o Espírito Santo agindo em Paulo, de maneira a tratar o problema da igreja. E isso é tão real que até hoje a gente usa as mesmas verdades para corrigir os problemas aqui. Não é uma aniquilação da personalidade do autor. O autor não entra em transe, os autores bíblicos, Chico Xavier. Não é essa a ideia, né? Eles continuam mantendo a sua personalidade e isso é perceptível
nas características literárias que nós vemos, né? Cada escritor tem uma forma peculiar de escrever, né? Paulo, se você vê, é um texto mais difícil de você entender, mais carregado. Você vê João, é um pouco mais simples, Pedro também é um pouco mais simples. Então eles mantiveram a sua personalidade. O Espírito Santo agiu neles, mantendo a personalidade deles ainda quando eles escreviam. Inspiração não são visões e elucubrações mentais, vozes estranhas. Não era isso que eles ouviam, não é esse tipo de raciocínio. Ainda que o Apocalipse seja uma visão, grande parte das Sagradas Escrituras não são visões, né? O cara estava lá, dormiu, acordou e escreveu. Deus, às vezes, usava o próprio dia a dia daqueles homens para que eles escrevessem, ou coisas que eles viam, né? Realidades presentes, ou às vezes profecias do futuro que Deus revelava a eles a respeito de alguns reinos, etc. e tal. E também não é o escritor ficar num estado anormal. Eu vou pular aqui essa parte, que essa parte eu já ensinei, e eu vou já para o próximo slide aqui. Gelado. A outra parte que nós temos na declaração aí na apostila é que é sem erro na escrita original e seus ensinos não conduzem ao erro. Isso é um raciocínio óbvio. Se as escrituras ela é inspirada por Deus, se o Espírito Santo agiu naqueles homens de maneira a preservá-los, a escrever aquilo que Deus pretendia que fosse escrito, então isso vai evidentemente desembocar na doutrina da inerrância das Sagradas Escrituras. Esse livro aqui contém a palavra de Deus? Sim? Uns falaram que sim, outros falaram que não. E agora? Esse livro não contém a palavra de Deus, não taque pedra ainda. Esse livro é a palavra de Deus. Isso é diferente. Esse livro aqui contém a palavra de Deus? Esse contém a palavra de Deus, porque há citações da palavra de Deus. Então uma distinção muito importante nós fazemos é isso. Esse livro é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela é livre de erro, tá? Ela é livre de erro, e aqui está uma distinção muito clara, que é livre de erro, principalmente no original, né? E nós temos cópias hoje. Então aqui nós temos uma outra doutrina, a doutrina da inerrância das Sagradas Escrituras. Infelizmente existe uma teologia chamada teologia liberal, e essa teologia tem entrado em muitas igrejas de maneira sutil, né? E principalmente com o avanço da internet, isso tem sido cada vez mais difundido, e a teologia liberal, ela não acredita que esse livro, em toda a sua parte, como um todo, é a palavra de Deus. Existe até um cidadão nas redes sociais, aí, o Caio Fábio, que ele diz que há contradições na Bíblia, e que, na verdade, só o que Jesus falou, que é a palavra de Deus, então ela não é toda a palavra de Deus, algumas partes ele acredita que é tal. Então são pensamentos que nós devemos tomar cuidado. Se toda a Bíblia, os 66 livros, foram inspirados por Deus, toda ela é livre de erro, tá ok? Desculpa a correria aí, vou continuar. O texto continua dizendo, esse texto que vocês decoraram, né? E aí todo mundo decorou. São a suprema e final autoridade como regra de fé e vida. Aqui nós temos uma outra doutrina, a doutrina da autoridade das Sagradas Escrituras. Na verdade, esse ponto aqui é um dos pontos mais importantes para você começar a caminhar. Porque se você não partir do pressuposto que a Bíblia é autoridade sobre a sua vida, e que ela tem autoridade para guiar, para nortear a sua vida, se você não crê nisso, então tudo que vem dela não faz o menor sentido para você. Para que você vai obedecer os mandamentos que estão ali, se ela não é autoridade para você? Então, essa questão de autoridade, ela foi um problema lá da Reforma Protestante. Lembra na primeira aula que eu dei, que nós trouxemos um pouco do contexto histórico, e a gente viu que por causa de alguns problemas que estava tendo na Igreja Católica, a venda de indulgência, salvação por causa da fé, a autoridade do Papa como suprema e última em todas as instâncias. Então os reformadores, quando eles começaram a reforma, com Martinho Lutero, o principal ponto a ser batido foi a respeito da autoridade. Aí
foi cunhado o famoso Sola Escritura, que todo mundo conhece, por Martinho Lutero. E esse Sola Escritura significa o quê? Por que foi cunhado esse Sola Escritura? Sola Escritura era uma resposta ao catolicismo romano, que tinha o Papa como a sua última autoridade, autoridade máxima, aquele que comandava, que mandava, depois vinha a tradição e lá por último se desse as Escrituras. Aí Lutero, quando ele propõe a ideia de que a Bíblia é a autoridade máxima, ele está arrancando o Papa do seu lugar, dá um cascudo nele assim, tira a tradição da igreja e coloca as Sagradas Escrituras. Agora aqueles irmãos reformados que estão surgindo ali, aquele novo caminho que está saindo dali, passa a ter não mais o Papa e a igreja como autoridade, mas passa a ter as Sagradas Escrituras. E Lutero chegou a dizer que ainda que chovesse milagres do céu, se não tivesse isso nas Sagradas Escrituras, que para ele isso aí não valia de nada, não servia de nada. Porque o que importa, na verdade, é o que a Bíblia assim diz. Então, para você fazer parte, ser membro dessa igreja, você necessariamente precisa crer que ela é a autoridade sobre a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia ela vai confrontar os seus pecados. E essa igreja vai confrontar os seus pecados. Essa igreja ela vai confrontar os seus erros. E tudo isso vai ser confrontado com base na autoridade que ela tem. Então, se você é alguém que não está propenso a se sujeitar à autoridade das Sagradas Escrituras, então essa não é uma igreja adequada para você. Essa é uma igreja da qual você não vai se dar muito bem. Porque nós vamos usar a autoridade dela, que corrige a nós para corrigir todos. Porque ela é a autoridade de regra e fé da nossa vida. Nossa vida tem que ser norteada por ela. Lembra de Gálatas 6:1? Vocês que são espirituais, o que vocês devem fazer quando vê algum irmão em pecado? Corrigi-lo com mansidão e amor. Por quê? Porque ela é que corrige a nossa vida. Ela é a nossa regra de fé e prática. Quando eu aqui cair em erros, pecar, falhar, vocês devem usar a autoridade da Bíblia para me corrigir em amor e mansidão. Então, a doutrina da autoridade ela é imprescindível para qualquer membro dessa igreja aqui. O texto continua ainda nos mostrando que as Sagradas Escrituras, ela revela os propósitos de Deus. Nós temos aqui, então, a doutrina da revelação de Deus. Aqui aparece para nós logo a doutrina da revelação. E essa doutrina da revelação é importante porque a palavra revelação, hoje em dia, é um pouco estranha no meio evangélico. Eu tenho uma revelação para vocês aqui. Não tenho, não. Eu não trabalho na Kodak, nem existe mais isso. O que é a revelação, o conceito bíblico de revelação? O conceito bíblico de revelação não tem nada a ver com esse negócio de, Felipe, Deus está me revelando. Não tem nada a ver com isso, tá? Isso aí é outra coisa. A revelação do conceito bíblico é isso aqui. A palavra revelação, ela deriva do grego apocalipse, né? Que apocalipse pra gente em português aí, que significa tirar o véu, tornar descoberto, expor o que estava oculto. Diz respeito ao ato pelo qual Deus comunica uma verdade antes oculta. Quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito de Jesus, nas suas cartas, a respeito do Evangelho, ele fala que o Evangelho era um mistério que outrora estava oculto. Em tempos passados estava oculto, mas que agora estava sendo descortinado, estava sendo revelado àqueles homens. A revelação de Deus, ela já foi revelada a nós. Tudo aquilo que Deus quis revelar a você está plena e completamente aqui. Então nós rejeitamos qualquer revelação extra-bíblica. Um debate que eu vi esses tempos atrás, lá no Vejam Só, uma pessoa defendendo a revelação do Assim Diz o Senhor hoje, e o tal pregador, o outro pregador, o oponente, disse: mas se está na Escritura essa revelação? Não, então eu não preciso dela. Aí se tiver, também não preciso, porque já tenho a Bíblia, eu não preciso de outras revelações. Então nós certamente rejeitamos qualquer ideia de revelação que não se enquadra nas Sagradas Escrituras. Nós não precisamos dela. A revelação ela está plenamente completa, já foi descortinado diante dos olhos dos discípulos e eles registraram isso aqui para nós. O mistério de Deus foi revelado a nós, Jesus Cristo. Quando nós falamos da revelação, é importante você saber que existe duas formas de revelação. Eu vou falar muito rápido isso aqui, porque também já ensinei essa matéria. Então nós temos uma divisão na revelação. A revelação geral, né, que pode ser percebido através da criação.
Quando você olha para a criação, quando você olha para essa obra inteligente, você tem que chegar a uma conclusão óbvia. Deus criou tudo isso. Pelo menos um ser muito inteligente criou tudo isso. Isso é revelação geral, porque é uma revelação que é dada a todos, né? Está diante dos olhos de todos, seja incrédulos, seja cristãos ou não. Outro que nós temos aqui é a consciência, né? E o texto de Romanos vai nos mostrar que Deus colocou essa consciência na mente dos seres humanos. E outro é a providência, né? A chuva, o sol, tudo isso é parte da revelação geral de Deus, que na verdade ela não serve para salvar o ser humano. Ela é uma revelação de alcance universal. Todo mundo consegue perceber que existe através da natureza. E no final de tudo, o resultado dessa revelação geral é apresentar o ser humano indesculpável diante de Deus. É simplesmente uma prova a mais na culpa do ser humano com relação a não ter crido em Deus. E depois a revelação específica, ela é diferente da geral no sentido de que ela é revelação dada através de Jesus Cristo, que é o Verbo, através das Sagradas Escrituras. E ela tem alcance limitado, não é para todos, né? Não é todo mundo que passa a ter acesso às Sagradas Escrituras, infelizmente, mas ela produz um resultado muito bom. Ela produz o ser humano redimido por Deus. Correndo aqui, nós temos ainda uma outra palavrinha que aparece aí. Revela os propósitos de Deus, sendo indispensável para levar os pecadores à salvação, bem como os crentes à santificação para a glória de Deus. A segunda palavrinha que aparece aí é a palavrinha indispensável. Não dá para abrir mão dela. Não dá para negar a suficiência dela. Então eu quero falar agora um pouquinho a respeito da suficiência das Sagradas Escrituras. Esse é um ponto que eu digo assim, cardeal da doutrina das Sagradas Escrituras. É você crer que ela é autoridade e também crer que ela é suficiente para você. Eu fui de um local e nesse local o pastor muitas vezes dava um tapa na Bíblia bem nervoso assim, na hora da pregação, e ficava muito empolgado. Dava um tapa assim, levantava ela e falava que nós tínhamos que viver por ela, que ela era a nossa última regra de fé. Ele falava coisas bonitas desse tipo com relação à Bíblia. Mas na verdade, na prática, ele não cria na suficiência das Sagradas Escrituras. E eu creio que em sã consciência, ninguém aqui teria coragem de dizer: não, eu não creio nas Sagradas Escrituras, eu não creio na suficiência dela. Se você fizer isso, então você está na igreja errada, na religião errada. Talvez o budismo seja uma religião interessante para você. Então, em sã consciência, certamente um cristão genuíno não diria: eu não creio na suficiência das Sagradas Escrituras. Mas eu não estou falando de uma afirmação categórica da qual você sobe no púlpito, ou faz um pronunciamento, ou faz uma carta, dizendo abertamente: eu nego a suficiência das Sagradas Escrituras. Eu estou falando de coisas que a gente faz na prática que acabam negando a suficiência das Sagradas Escrituras. Conceitos que nós recebemos ou que nós aceitamos, que vem da mídia, que vem das redes sociais, que vem de qualquer outro meio, a gente aceita e acaba colocando acima das Sagradas Escrituras de forma a negar que ela é suficiente. A tendência dos cristãos modernos hoje, infelizmente, é colocar a Bíblia mais alguma coisa. A Bíblia mais legalismo. A Bíblia mais moralismo. A Bíblia parece que hoje em dia ela nunca é suficiente. Só a Bíblia não é suficiente. Eu preciso da Bíblia e ter mais alguma coisa. Antigamente, os pais da igreja, os puritanos, os reformadores, eles acreditavam que a Bíblia era suficiente. O que você precisa fazer para que um jovem seja salvo? Para manter um jovem firme na igreja, o que você precisa fazer? Levá-lo a amar as Sagradas Escrituras. É isso que você precisa, assim como um adulto. Uma vez, participei de um culto jovem, eu acho que até o Rafael era o baterista. Não sei, suspeito. Muito tempo atrás. E foi um culto jovem, começou o culto, apagou toda a luz, começou a sair fumaça do púlpito lá, tal, e jogo de luz, tal, e o som comendo, rock and roll na veia. Tá? Acho que era o Batata. E o tempo inteiro, foram quase 3 horas de pulação
e pulação, e os jovens batendo cabeça um no outro, tal, aquela doideira de jovem. Aí acabou, assim, faltando 10 minutos, os jovens praticamente dormiram ali, porque estavam tudo cansados de pular igual um macaco. Aí, uma palavrinha de 10 minutos. Também não tinha nada a ver com nada. 10 minutos foi falado. O que aconteceu? Eu cheguei depois pro pastor na época, que era pastor lá da igreja, e disse, olha, por que 10 minutos de palavra e quase 2 horas pulando igual um macaco? Sabe qual foi a resposta? Ele disse, se não fizermos isso com os jovens, não proporcionarmos diversão, lazer, os jovens não ficam na igreja. Então é melhor que eles tenham prazer aqui que eles teriam no mundo, porque se eles não tiverem isso aqui, eles vão procurar a balada lá fora. Então, ele proporcionou uma metodologia que contraria a suficiência das Escrituras. O que mantém o jovem firme nos caminhos do Senhor? O próprio salmista nos dá a dica. É o amor pela palavra. É amar a Bíblia. Então, o que você quer manter alguém, a Bíblia é suficiente. Ah, mas não ficou aqui. Sinto muito, ele não crê na suficiência das Sagradas Escrituras. Então, pessoas criam metodologias para substituir ou tentar ajudar a Bíblia. Olha, só a Bíblia não dá para segurar os jovens na igreja. Então, vamos fazer um baile gospel aqui, né? Baile dos anos 80 gospel. Vamos usar alguma coisa, vamos procurar alguma metodologia para resolver esse problema. Essa questão da suficiência das Escrituras, ela traz por trás um problema histórico já. Esse não é um problema novo. Aliás, os problemas de hoje apenas são problemas antigos que trocaram de roupa. Para tratar desse ponto, então, eu queria falar um pouquinho a respeito do gnosticismo com vocês, que surgiu lá no primeiro século. Nos primeiros séculos, e nesses primeiros séculos, o gnosticismo, que já era embrionário no tempo do Novo Testamento, ele cresceu até o 4º século e ele negava diretamente a suficiência das Sagradas Escrituras. E muitas igrejas hoje poderiam ser classificadas como igrejas neognósticas. Muitos pastores modernos hoje, depois do século XVIII para frente, poderiam ser chamados de neognósticos. Por quê? Trocaram a suficiência das Escrituras por outra coisa. O que é o gnosticismo de forma rápida para nós entendermos? O gnosticismo era uma seita que floresceu lá nos primeiros séculos, que tinha basicamente um entendimento de que a matéria era má e o que é espiritual que é bom, né? E por causa disso eles tiveram dificuldade com a pessoa de Cristo, porque como é que pode Cristo, que é o ser de Deus, bom, tal, e encarnar? Então eles inventaram umas heresias lá meio estranhas com relação à doutrina de Cristo, que até a gente já viu nas Sagradas Escrituras. E havia também outros problemas dos gnósticos. É difícil você traçar um problema exato do gnosticismo, porque ele teve muitas ramificações. Mas os gnósticos entendiam que eles tinham um conhecimento secreto que os elevava ao nível superior dos demais cristãos. Então eles eram aqueles que possuíam um conhecimento diferenciado, uma categoria mais elevada de cristãos do que o outro que não tinha esse conhecimento. Até a palavra gnosis vem desse conhecimento. E se você olhar para as igrejas que nós temos hoje em dia, você vai perceber que geralmente existe também essa pequena distinção entre os cristãos. Existem os cristãos que estão de uma categoria um pouquinho mais elevada do que aqueles outros cristãos. Aqueles que, por exemplo, falam em línguas estranhas, são considerados batizados com o Espírito Santo, portanto, de uma categoria um pouquinho mais elevada do que aquele que não fala. Uma vez eu fui dar aula, recebi o material para dar uma aula, só que tinha uma cláusula nesse material. Eu li aquilo e quase eu fui proibido de dar aula. Estava escrito que se eu não falasse em línguas, eu não estaria apto para dar aula. E eu achei aquilo muito estranho, porque afinal a aptidão de dar aula não tem nada a ver com falar em outras línguas. Então eu quase que fui proibido, por quê? Porque estava evidente ali, estava escrito que eu não era espiritual, porque eu não falava em línguas estranhas. Ou seja, aquele que fala em língua estranha, então ele é de uma categoria um pouquinho melhor, ele é mais espiritual do que eu. Uma vez, John MacArthur diz que no seminário, quando ele era seminarista, um aluno, um amigo de quarto dele disse: "Você não é espiritual." Aí MacArthur disse assim: "Por que eu não sou espiritual, né?"
Aí ele falou, o rapaz disse, por que você não vai na reunião de oração da quarta-feira? Aí o MacArthur falou assim, mas eu oro a semana inteira, eu tenho outras reuniões, eu vou na oração na terça. E ele, não, mas na quarta-feira todo espiritual tem que ir. Então, no conceito dele, uma categoria mais especial de pessoas é uma categoria de pessoas que vai na oração de quarta-feira, ainda que ele não ore mais o resto da semana. Mas ele foi ali. Então, percebe que é Cristo, é as Sagradas Escrituras, mais um pouquinho de legalismo. Você tem as Escrituras, mas você tem que ir lá para você ser espiritual. Você não tem que ir na reunião de quarta-feira para ser espiritual. Você não tem que vir no culto para ser espiritual. Você vem no culto porque você é espiritual. Essa é a diferença. Então, o gnosticismo, ele foi um movimento que trouxe grandes problemas e um movimento que desdenhava os cristãos que não criam como eles, como chamava eles de simplistas, de não espirituais, e assim que eu sou chamado às vezes por aí, tá? De não espiritual. Mas isso não vem ao caso. E nada define melhor o neognosticismo dos dias de hoje do que a fascinação da igreja pela psicologia humanista. Nada define mais o neognosticismo hoje pela fascinação que há pela psicologia humanista. Quando eu fiz seminário, a gente tinha uma classe de mais ou menos 25 a 30 alunos no máximo, assim, não passava disso. Aí foi feita uma proposta, uma propaganda de que um professor ia dar aula de aconselhamento cristão. E esse professor de aconselhamento cristão era um pastor psicólogo, né? Hoje eu acho que ele só é psicólogo mesmo. Ele era o professor psicólogo. E foi feita uma proposta para as pessoas das igrejas. Convite, olha, vai vir um pastor que vai te ensinar técnicas psicológicas para você aconselhar as pessoas. Beleza. A sala simplesmente lotou. Foi assim uma busca por isso de uma forma assim que quase não tinha espaço até para a gente sentar ali e estudar. Isso mostra o quê? Mostra a busca exacerbada por psicologia. A ideia é o seguinte: aqueles hoje que não têm um conhecimento básico da psicologia, eles se sentem inadequados para o aconselhamento bíblico. E uma das ênfases da nossa denominação é a ênfase no aconselhamento bíblico. E o aconselhamento bíblico defende a ideia de que todos os cristãos são suficientemente equipados para o aconselhamento bíblico, porque você recebeu toda a ferramenta aqui. Se você sabe usar ou não, é problema seu. Mas você tem toda a ferramenta que foi dada em suas mãos. Então, assim, se você não tem a capacidade de estudar psicologia, se você não passou por um cursinho preparatório de psicologia, você hoje não é uma pessoa adequada para o aconselhamento. É isso que está sendo vendido por aí. Ou seja, um conhecimento um pouco mais elevado. Neognosticismo. Alguns pastores hoje, infelizmente, eles não se sentem adequados para o aconselhamento bíblico. O que eles fazem? Quando tem um problema na igreja, indica para o psicólogo. E a igreja moderna abraçou a ideia de uma psicologia cristã, que na verdade é uma contradição de termos isso aqui. A psicologia cristã não faz o menor sentido. E as clínicas hoje, elas têm usado, essa psicologia dita cristã, têm usado terminologias bíblicas, na verdade, somente para camuflar a psicologia humanista que está por trás. É complicado para um cristão abraçar a psicologia como um bem necessário. Ainda que a psicologia tenha as suas vantagens na área do comportamento, ainda que tenha na área de algumas instruções, tenha um pouco de vantagem em algumas áreas, ela não pode substituir as Sagradas Escrituras. Ela não pode, em última análise, ser a regra de fé dos cristãos. Por quê? Primeiro, ela parte de pressupostos que contrariam plenamente as Sagradas Escrituras. Uma das pressuposições que contraria as Sagradas Escrituras é que não há mal no ser humano, e o ser humano é capaz de resolver e encontrar o problema que está dentro de si. Então, logo de cara, vai contra a doutrina do pecado, que mostra que todos nós caímos, o problema está em nós sim, mas a solução está fora de nós, a solução está em Cristo. E a psicologia vai buscar em você a solução e a cura para o seu problema. A psicologia, ela foi desenvolvida, ela tem laços de emaranhados complicados,
mas ela foi desenvolvida por pressupostos ateístas, não levando em conta a existência de um Deus, não levando em conta que existe um Deus que criou o homem e que, na verdade, Deus é o único que pode conhecer a alma, porque a psicologia tem o sentido da palavra tem a sua relação com a alma. Só que quem realmente pode conhecer a alma é Deus e as suas sagradas escrituras. O psicólogo, ele não tem condição de conhecer a sua alma. O máximo que ele faz é analisar os seus comportamentos e dar um parecer. O pressuposto primeiro que eu falei é que a natureza ela é basicamente boa. O segundo pressuposto é que as pessoas em si mesmas ela possuem resposta para o seu problema. Terceiro, a chave para entender e corrigir as atitudes das pessoas reside em algum ponto do seu passado. Às vezes a psicologia defende a ideia de que, olha, você é assim hoje, irmão Roberto, porque talvez quando você era criança sua mãe bateu muito na sua cabeça, ou o seu pai te rejeitou. E a psicologia, então, o que ela faz? Ela camufla o que você tem como pecado hoje, jogando a culpa em algum fato do passado, justificando o seu erro por causa de algum fato. Você é assim hoje por causa de coisas que você fez no passado. Ainda que essas coisas talvez tenham te empurrado ainda mais para o pecado, não justifica o fato de que isso é um pecado e precisa ser tratado como pecado, não como uma doença. Os problemas humanos podem ser meramente psicológicos quanto à sua natureza, não vinculada a quaisquer condições espirituais ou físicas. Então, geralmente, os psicólogos tratam já na questão de doença mais do que entender que o ser humano ele também é um ser espiritual, um ser físico. Então, pode ser que haja problemas físicos, pode ser também que isso seja problema espiritual, e problema espiritual você só resolve com Sagradas Escrituras. Para os psicólogos modernos, a Escritura, a oração, o Espírito Santo são recursos simplistas demais e inadequados para a resolução de certos problemas. Então observa o ponto aqui. Se você tem alguém com problema na sua igreja e você tem aqui em suas mãos a ferramenta toda necessária, suficiente, a regra de fé que pode te moldar, que pode moldar o seu caráter, que pode te ajudar, e você joga essa pessoa para um psicólogo, isso significa que, na verdade, você não crê que isso aqui seja suficiente na prática. Você está depositando a sua confiança em psicólogo. A psicologia surgiu no século XVIII. Então, como é que era tratado os problemas emocionais, problemas das almas que as pessoas tinham no passado? Como os puritanos tratavam? No aconselhamento bíblico. A Bíblia, ela é suficiente. Tá? A Bíblia é suficiente. Então, essa dia, ela tem, infelizmente, entrado para o seio da igreja, e eu presenciei isso até mesmo com meus próprios olhos lá no seminário, quando muitas pessoas foram em busca de um conhecimento ultra secreto, um conhecimento a mais. Uma outra praga que mina, na verdade, a suficiência das Sagradas Escrituras é o pragmatismo. O que é o pragmatismo, em poucas palavras? O pragmatismo é aquela ideia do que aquilo que funciona é o certo. Deu resultado, isso aí deve ser o certo. Então, se não deu resultado, então Deus não está muito benevolente com a gente, Deus não está muito legal, aí acho que a gente tem que mudar de plano. E esse conceito de pragmatismo é realmente uma praga, né? Apesar do nome dizer pragmatismo, é uma praga. Por quê? Porque a igreja acaba moldando, acaba observando e se moldando a partir dos resultados. E se você for pragmático nas últimas... Não sei dizer pragmático. Se você for traduzir o pragmatismo às últimas consequências, levar o pragmatismo até as últimas consequências, você vai chegar à conclusão fatal de que Edir Macedo, Valdomiro Santiago, esses aí são uma bênção de Deus. Por quê? Olha quantas pessoas estão lá. Olha lá, dá resultado. Olha lá, as pessoas até são curadas. Olha os resultados. E se você olhar para algumas igrejas perseguidas, que são fiéis às Sagradas Escrituras, que constantemente têm as suas portas fechadas, trancadas, e pessoas morrem ali, você vai falar, que tragédia. Nenhum resultado, Deus não está com eles. Se você olhar para a igreja primitiva com esses olhos pragmáticos, você vai chegar à conclusão de que Deus não estava com eles, porque eles eram perseguidos. Então o pragmatismo, em última análise, ele é complicado. Mas quando o pragmatismo é prejudicial? Porque, em certa forma, todos nós somos pragmáticos. Você está dirigindo, você percebe que a rua está um trânsito e tem uma avenida do lado que
está mais livre, o que você faz? Não vou ser pragmático, eu vou ficar aqui. Não, você, não está funcionando essa via, eu vou para cá. Então, a gente é pragmático em certo ponto. E não há erro em ser pragmático. A gente tem que avaliar as questões e tomar as melhores decisões. Mas quando o pragmatismo é prejudicial? Quando ele é usado para formularmos juízos acerca do certo e do errado. Se você usar o pragmatismo para formular juízo acerca do que é certo e errado, aí você já foi pro brejo. O que é certo para a igreja? Você vai avaliar para a igreja. É certo colocar dança na igreja aqui? Vamos pensar. É certo? Bom, se você partir da ideia de que é certo porque dá resultado, você está sendo um pragmático ao extremo. Aí, você tem que olhar para a dança. Vamos fazer um juízo acerca da dança. É errado ou certo? Você vai olhar para as Sagradas Escrituras e você vai perceber que, na verdade, quando nós olhamos para as descrições daquilo que nós devemos fazer como igreja, você vai ver que não há espaço para aquilo ali. E você não vai fazer simplesmente porque a Bíblia não lhe dá espaço para esse tipo de coisa. Então você vai sujeitar o seu pragmatismo às Sagradas Escrituras. Então nem sempre aquilo que dá resultado é aquilo que você deve abraçar, que você deve entender como sendo certo. Tá? Então nunca use o pragmatismo para você formular juízo a respeito do certo e errado. Nem sempre aquilo que dá resultado é o certo. Alguma dúvida depois a gente conversa no particular, no privado. Vamos então orar agradecendo a Deus. Seu Deus, nós te agradecemos porque o Senhor concedeu a nós aquilo que precisávamos e o Senhor nos deu de forma completa e segura, que é a tua palavra. Senhor, sabemos que ela é a autoridade máxima sobre as nossas vidas e nós devemos nos guiar por ela. Nos ajude, Senhor, a vivermos como quem realmente se sujeita e confia que ela é suficiente, que ela é a autoridade sobre as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a apreciá-la cada dia mais, a amar a tua palavra, a dar prioridade a ela e a nos esmerar, Senhor, no estudo dessa palavra. Obrigado porque o Senhor, através de homens no passado, permitiu que essa palavra chegasse fielmente em nossas mãos, de forma a nos guiar, nos direcionar e nos servir de regra. Eu agradeço pela vida dos meus irmãos aqui nessa manhã e agradeço também porque o Senhor nos deu esse espaço e o culto que teremos também. Nós te pedimos por tudo isso, te agradecemos. Amém.